E a gente já está de volta agora com a parte segunda do Girando a Pauta, agora com a série de entrevistas especiais com os principais candidatos à Prefeitura do Recife. Na minha frente está Gilson Machado Neto, do Partido Liberal. Gilson Machado Guimarães Neto é recifense e tem 56 anos. É médico veterinário, empresário e também já é músico também, né? Vocalista da banda Brucelose. Na vida política, ele começou assessorando o tio e assumiu a presidência da Embratur, a empresa brasileira de turismo, por 2 oportunidades, e também já foi ministro do turismo do governo federal na gestão de Jair Bolsonaro. Em 2022, concorreu ao Senado, ficando em 2º lugar. Gilson Machado, muito obrigado por você estar aqui. É uma honra estar participando aqui do Girando a Pauta, nessa série especial de entrevistas. É uma honra estar aqui com você, Grilo, mais uma vez. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Eduardo Moura, que por questões de legislação eleitoral, eu estou sentindo muita falta dele naquele microfone que está parado ali, porque ele é combativo feito eu. A gente não abre do pau, a gente não consegue aceitar o errado e ir para casa de goela abaixo. E estamos aqui, quero ser dissecado por você agora. E essa entrevista, só para deixar claro, essa entrevista tem duração de 1 hora, onde os 2 minutos finais a gente tenta reservar para que o candidato possa falar com o público. Porém, se a resposta do candidato acabar se estendendo, o tempo restante vai ser esse tempo que o candidato vai ter reservado para poder falar com você. Essa entrevista começa a partir de agora. Ô Grilo, a gente tá na internet, né? Com interação com o público agora, né? Isso. Eles estão escutando a gente, assistindo. Assistindo, né? A gente então, também. Vamos convidar eles para participarem, fazerem perguntas, questionamentos também, que é muito bom, né? E muitas perguntas também a gente reservou que muita gente gosta de assistir. Essas perguntas foram baseadas no plano de governo de Gilson Machado Neto, que foi cedido pela assessoria do candidato, e a gente começa agora a nossa entrevista. Candidato Gilson Machado Neto, no seu plano de governo, ele já começa falando sobre saúde, e o senhor diz que vai garantir o bom funcionamento dos equipamentos de saúde hoje existentes, com melhorias na infraestrutura, compra e abastecimento de geradores, insumos, remédios e equipamentos. O senhor ainda segue dizendo em implantar soluções digitais para o processo de agendamentos e encaminhamentos médicos, como também para a telemedicina, os receituários médicos e os atestados. Se eleito, como isso vai funcionar para reduzir as filas de espera para exames, consultas e cirurgias, por exemplo? Vamos lá. A saúde do Recife está na UTI. Recife é uma cidade que arrecada em torno de 2 bilhões de reais por ano para cuidar da saúde do recifense. E não é isso que a gente está vendo lá no 27, no Ibura, que eu tive lá com Dona Maria José. E o posto lá, que era para funcionar 24 horas, o posto de saúde, ele só funciona de segunda a sexta até às 18 horas. Eu vou tirar a porta de posto de saúde. Eu vou arrancar a porta de UPA. Tem dinheiro para isso. Eu vou aumentar o efetivo de médicos. Eu vou aumentar o efetivo de profissionais de saúde. Profissionais de odontologia. Não tem porquê 25% da cidade do Recife não tem nenhuma assistência de saúde, está fora do guarda-chuva, que o prefeito disse no plano de governo dele passado, que ia oferecer saúde para 100% do povo do Recife. Ele faltou com a verdade. Eu vou resolver, eu vou zerar a fila de exames. Eu vou zerar a fila de cirurgias. E essas novas tecnologias vai conseguir resultados assim práticos? Eu tive ontem no Porto Digital, não tem só uma empresa não, tá na entrevista, tem mais de 100 empresas pernambucanas que fazem isso. E não é caro hoje em dia, a tecnologia cada dia está mais barata. O mundo todo já faz teleatendimento. Nós fizemos isso com a pessoa que me ajudou no plano de saúde, que elaborou meu plano de saúde, que foi o Marcelo Queiroga. Minha gente, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o cara que resolveu a pandemia, que fez o Brasil sair da crise primeiro do que os Estados Unidos, é o cara que está fazendo o plano de saúde da cidade do Recife. É o cara que me deu todas as dicas de usar o setor privado, por exemplo, para zerar a fila. Recife, nós temos aqui, Grilo, o 2º maior polo médico da América Latina.
O primeiro é São Paulo, o segundo é Recife. Aqui no entorno da Ilha do Leite, que é onde é o estúdio que a gente está agora, né? Tem milhares de salas de consulta, de salas de exame. E que no período noturno, no período... tem alguma ociosidade, muita ociosidade. E eu tenho um negócio que se chama credibilidade com o setor privado. Porque eu sou de fazer, eu não sou de conversa, não tenho papo na língua. Você veja, quando o Brasil recebeu as vacinas para a Covid, a gente estava com a deficiência de transporte dela, de conexão para o transporte das vacinas, no começo da pandemia. 5 dias antes da primeira carrada de vacina chegar, a primeira leva de vacina chegar, diga-se de passagem, assim que a vacina foi liberada pela Anvisa, ela chegou no Brasil. Não chegou antes porque a Anvisa não tinha liberado e a Anvisa não é do governo federal, é um órgão independente. Eu fui ao presidente Bolsonaro e disse: presidente, eu tenho uma estratégia. Eu era ministro do turismo, o meu ministério é muito transversal e a gente precisava que o Brasil saísse da crise o mais rápido possível para recuperar o Brasil, o setor, os empregos. E eu disse: nós temos uma parceria com as companhias aéreas, porque a gente não está cobrando, por iniciativa minha, inclusive, eu não estou cobrando estacionamento de avião que está parado sem voar por causa da pandemia. É injusto fazer isso. Nós temos que ter parceiro. E eu sempre fui o ministro, apesar de ser do governo federal, eu sempre busquei a parceria com o privado. Porque é aí que funciona, que quem gera o emprego é o privado. Então eu fui na Azul, ao presidente da Azul, Johnny Rogers, e pedi a ele: John, faça uma ação com o Brasil, um gesto, transporte a vacina de graça. E ele disse: me dê 10 minutos que eu vou ligar para o meu sócio nos Estados Unidos, porque lá a gente está recebendo para transportar, mas aqui eu vou ligar para ele. Me dê 5 minutos. Aí ele ligou para mim de novo: Gilson, a vacina do Brasil vai ser toda transportada de graça aonde a Azul tem voo. Eu dei uma notícia para o presidente, dei para o general Pazuello, que era o ministro da Saúde à época, e assim foi feito. Toda a vacina do Brasil foi transportada de graça. 2 bilhões de reais de economia, mais de 650 milhões de doses foram transportadas a custo zero, por ideia de um sanfoneiro nordestino. E o senhor que pensa fora da caixa, que vai buscar parceria com o privado. Eu garanto, já conversei com várias ações. Minha esposa é cardiologista de setor público e privado aqui em Recife. Ela sofre na pele o que o médico do setor público sofre, da falta de estrutura, até de papel higiênico em banheiro para o médico. Imagine para o paciente. Então eu sei, e no setor privado, meu amigo, eu tenho credibilidade, eu sei fazer e eu sei buscar a parceria no privado. Então o senhor estaria afirmando que, além de conseguir, através de tecnologias, reduzir a fila de espera para consultas, exames, cirurgias na rede municipal do Recife, eu vou reduzir isso daí em 16 semanas. Você ainda vai conseguir fazer, promete fazer parcerias com órgãos, hospitais privados, para poder também dar maior assistência à população, é isso? Você gostou da ideia? Foi o que tu achaste dessa ideia? Eu poderia opinar. Você já viu essa ideia em algum candidato aqui? Eu poderia opinar, mas eu tô numa posição que eu tenho que perguntar. Por que é que esse prefeito que aí está, até hoje não fez isso, depois de 12 anos? Pode ser que ele faça amanhã. Parece que ele leu o meu plano de governo, né? Ele disse agora que ia criar um centro de diagnóstico por imagem aqui em Recife. Namorado de Tabata. Tu tá fazendo tudo o que eu tô fazendo. Eu disse que ia armar a guarda municipal, treinar e qualificar ela. Aí depois tu dissesse que tu ia fazer isso. Tu dissesse isso aí no outro plano de governo também, tu não fizesse. É muita arrudeio e pouca ação. Sobra desculpa e falta coragem para fazer as coisas. Ainda falando sobre saúde, candidato, o senhor fala em investir na saúde preventiva, com campanhas de prevenção a arboviroses, doenças de risco, saúde mental, saúde da mulher e até a saúde do idoso, com vacinação e saúde dentária. Mas não dá detalhes sobre essas ações. O senhor poderia explicar melhor como é que essas ações na prática... Bom, a prevenção, hoje eu sou médico veterinário, né? E... é uma medicina que é muito parecida com a medicina humana. A prevenção é fundamental. Por exemplo, prevenção bucal. Você evita doenças cardíacas muito você cuidando dos dentes. Você evita reumatismo. Às vezes a pessoa adoece do intestino porque está com problema dentário e não sabe. Então a saúde bucal é fundamental. A educação para a saúde é fundamental. Por exemplo, as pessoas não bebem água praticamente. Os idosos não bebem água.
Isso é coisa tão simples, tão óbvio, mas o governo gasta 100 milhões de propaganda para gavar ele mesmo, para se autoelogiar, mas não usa o básico para dizer ao idoso que ele tem que tomar no mínimo 1 litro e meio de água por dia. As pessoas tomando água, se hidratando, fazendo atividade física, tentando dormir bem, as pessoas melhoram. E nós vamos sim cuidar das pessoas que estão desassistidas hoje, como as mães de crianças autistas. Como na prática? Zerando a fila de exame de consulta. E Zerando a fila. Aumentando, aumentando, por exemplo, você tem o Compaz hoje. O Compaz não tem porquê o Compaz. Eu estava conversando, inclusive, com o Murilo Cavalcante, que foi o cara que criou o Compaz lá atrás com o Raul Henry. Não tem porquê o Compaz não ter uma sala, uma área para crianças neurodivergentes. Nós vamos colocar em cada Compaz que tem, nos 6 que tem, nós vamos colocar uma sala, um espaço para crianças neurodivergentes. Autistas, crianças Down, crianças com algum problema de Zika também, as mães também, uma sala sensorial também terá, né, para as crianças desenvolverem. A música é muito importante também para isso, e agregar isso daí nos 6 Compás que existe. Porque ninguém nunca pensou isso fora da caixa. Daí é tão fácil de fazer, um Compás custa 16 milhões por ano. Você fazendo e custa em torno de 250 mil reais por mês para gerir, para a gestão do Compás, né? Você consegue, você aumentando um valor um pouco maior da gestão, em torno de 100 mil reais a mais, você consegue naquela região colocar as crianças neurodivergentes num espaço. E eu disse para Murilo, como é que tu não pensasse? E ele disse, eu peguei o voo com ele essa semana, na segunda-feira, voltando de Brasília. Ele disse, Gilson, tu tem razão, eu nunca pensei nisso. Então, tem num projeto fazer mais 16 Compás. O seu projeto no seu plano de Não, o projeto, o atual. Ah, tá. Né? Eu vou manter. Eu vou manter porque é essencial o Compás. Agora, o Compás tem que estar dentro da comunidade, não perto do aeroporto, entendeu? Então, isso é que tem que ser feito. O Compás tem que ir onde tem mais gente e criança que precisa de assistência. Como nós fizemos aqui um projeto inovador. Quando, na época que eu fui ministro, o desembargador João Tagino, do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, ele criou o projeto Criança Cidadã. A escola Criança Cidadã. E nós encampamos isso a nível federal, através do Ministério da Cultura, que eu era o ministro do Turismo e Cultura, era uma coisa só. Eu era ministro do Turismo e Cultura. E eu fui atrás da Caixa Econômica, para que patrocinasse, colocasse recursos e bancasse as viagens para o mundo todo dessa orquestra, que virou um exemplo para o Brasil. Depois disso, Ipujuca fez uma orquestra dessa, Brasília está montando uma. Então, são coisas como essa que a pessoa, às vezes, está na cara da pessoa. A criança, na primeira idade, de 3 anos a 7 anos, se ela tiver acesso ao instrumento musical, ela desenvolve uma habilidade que vai servir para ela para o resto da vida. Graças a Deus eu tive acesso à música cedo. Isso daí aumenta a cognitividade, o raciocínio, né? Aumenta a sua percepção de vida social e é uma das melhores coisas para a mente da pessoa e evita, sabe o quê? Alzheimer. Você tocar um instrumento, você fica sempre exercitando os seus neurônios. Você evita Alzheimer. Então, música, esporte, tudo isso faz parte da prevenção. Alimentação, tudo isso faz parte. E educação para a saúde. Os idosos, a gente vai incluir os idosos não só na saúde. Nós vamos incluir os idosos em todas as áreas. Por exemplo, nos Estados Unidos, o idoso está presente em todo canto. Todo canto o idoso está presente. A minha vice pode ficar comigo aqui, ou é só eu mesmo? Eu acho que é só eu mesmo, né? Então, mas o idoso está presente em todo canto. Eu falo aqui porque ela está aqui do lado, ela é mãe, ela é uma mãe de criança autista, né? E ela fala disso daí com propriedade. O sofrimento de uma mãe de criança autista aqui em Recife. Mas voltando para o raciocínio do idoso, nos Estados Unidos, quando você chega no aeroporto de Miami, quando abre a porta do avião que você desce, a primeira pessoa que você vê é uma idosa que já está aposentada, com a farda da guarda municipal ou da prefeitura do aeroporto, olhando todo mundo que está descendo e fiscalizando. Dando oportunidade dela estar interagindo com a sociedade. Ela ali está aposentada, mas ela está ganhando o dinheirinho dela e ela está viva.
Aqui a gente não tem nenhum programa para integrar o idoso na segurança, por exemplo. O idoso que trabalhou com área de segurança, ele pode sim ser um auxiliado, um idoso voluntário, inclusive com o WhatsApp, que a gente tem tecnologia para isso, com o aplicativo que nós vamos criar, eu conversei muito sobre isso no Porto Digital ontem, para fazer com que o idoso seja integrado na segurança, seja integrado na educação, com a troca de experiência com os jovens, e na saúde também. Então, tem muita coisa para fazer. Candidato, falando ainda sobre saúde do idoso, o senhor diz no seu plano de governo que vai, para os pacientes, principalmente com dificuldade para impedimento de locomoção, vai ser feita a entrega dos remédios nas casas deles. Esses entregadores vão ser contratados pela Secretaria de Saúde da sua gestão, caso eleito? Esses entregadores, primeiro nós vamos fazer um centro de distribuição de remédios. Isso daí é importante ter um centro único, com um almoxarifado único, com recebimento e com saída. Isso é fundamental para o bom funcionamento, com câmera e com transparência, porque eu vou botar câmera em todo local aqui da cidade do Recife. Por exemplo, o meu gabinete vai ter câmera 24 horas por dia. E a porta aberta, como o presidente Bolsonaro fazia nas reuniões de ministros. E de onde é que o senhor vai tirar esses recursos para poder bancar todos esses projetos? Recife recebe 2 bilhões de reais por ano para a saúde. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você vê, por exemplo agora, não tem como não ter recurso para os postos de saúde não funcionarem 24 horas. Não tem como não ter recurso. Por exemplo, o prefeito anunciou que ia fazer um Alpinha lá no Alto da Bela Vista, lá na comunidade Coqueiral. E ele não fez. Ele pegou o centro comunitário Bido Krause e o que ele fez? Um arranjo, uma tapia. Tá lá a placa, Alpinha, 2.600.000. E ele fez isso. Eu não vou fazer isso. Eu tenho responsabilidade. E você sabia, Grilo, que tem muito dinheiro internacional para isso? Desde que tenha credibilidade, gestão, corrupção zero. Agora, quando uma entidade internacional vai, aquela pesquisa a vida, vê que na Prefeitura do Recife tiveram 6 operações da Polícia Federal, que o ex-prefeito Geraldo Júlio estava envolvido no escândalo dos respiradores de porcos. O dinheiro internacional não vem. Que os caras não são burros, os caras querem ajudar a população, não querem enriquecer uma família que está no poder aí há mais de 12 anos. Eu tenho credibilidade, como eu já provei em várias ações. Eu fui o ministro que mais recursos trouxe para o Brasil no turismo. Eu trouxe mais de 12 bilhões de reais para o Brasil, 147 novos hotéis. Só aqui no Nordeste eu trouxe 5 hotéis Vila Galé. Esse hotel novo que foi inaugurado aí, ele acreditou no nosso projeto do presidente Bolsonaro de recuperação do turismo náutico, tanto que é um hotel marina, voltado à náutica. Então, esse é um diferencial que eu me diferencio dos outros nisso aí. Eu tenho a humildade de dizer, mas eu preciso afirmar que quem teve o maior cargo de todos que se propõem hoje fui eu. Eu fui ministro de Estado de Turismo e Cultura. Eu fui presidente da Embratur. Então, o que a Prefeitura de Recife gera por ano, gere por ano, eu geria praticamente em um mês no meu ministério. E não tive uma operação da Polícia Federal na minha porta. Não tive nada que me desabonasse. Os cabas cascavelharam minha vida lá no Ministério do Turismo e eu durmo com a cabeça no travesseiro. Porque eu nunca peguei o dinheiro da senhora. O dinheiro do senhor que está me assistindo. Eu tive respeito com o dinheiro do pagador do imposto. Então o senhor diz que, se eleito, vai conseguir fazer parcerias com empresários, captar recursos internacionais. Aumentar efetivo dos profissionais de saúde, aumentar o salário dos profissionais de saúde, honrar o piso do profissional de saúde, como a gente fez com o presidente Bolsonaro. Tudo isso com esses investimentos, essas manobras que o senhor vai fazer para poder captar dinheiro para a cidade. Exatamente. Por exemplo, eu sou empresário. Eu sei gerir negócio. Eu garanto que João Campos não assina uma carteira de trabalho de ninguém. Ele não tem um funcionário. Ele não sabe quanto custa pagar um FGTS, o INSS. Sabe quanto custa fazer um balanço de uma empresa.
Eu sei fazer. E eu vou fazer. Bom, vamos falar agora sobre segurança pública, que por sinal é um dos temas mais importantes e que é uma grande reivindicação da população recifense hoje em dia. No seu plano de governo, candidato, o senhor pretende investir na guarda municipal com fardamento adequado, armá-la, treiná-la e fornecer equipamentos de tecnologia de última geração. Isso é uma das medidas que o senhor propõe para combater o crime organizado. Mas além de equipar a guarda municipal, o senhor também pretende que a guarda municipal possa atuar em conjunto com outras forças de segurança do estado ou do governo federal também? Eu queria só voltar. Eu posso voltar para o último, que eu me esqueci um ponto muito importante. Fique à vontade. Recife hoje tem mais de 150 animais na rua. Recife hoje tem em torno de entre 400 e 700 mil animais domésticos nas casas do Recife. Gato e cachorro, fora aves, passarinho. E Recife só tem um hospital veterinário da prefeitura. Eu sempre fui muito ligado à causa animal. Porque eu sou veterinário. Eu sei a importância do animal no convívio com a pessoa, até porque o animal, ele transmite zoonoses, doenças para as pessoas, como a raiva, como a leptospirose, como tantas outras doenças que a gente combate a nível de município também de estado. E eu vou fazer em cada RPA. RPA é região por bairro. Quem não sabe o que é RPA, nós temos 6 RPAs. Do norte ao sul aqui do Recife. Por exemplo, Boa Viagem fica na RPA 6. Então, cada RPA vai ter uma UPA veterinária 24 horas aberta para emergência veterinária de pequenos animais e com a sala cirúrgica para cirurgia de pequenos animais e com corpo de veterinários e de auxiliares de veterinária. E eu vou fazer uma coisa que eles não fizeram, eles não pensam fora da caixa. Às vezes um médico, ele mora em Boa Viagem e trabalha em Nova Descoberta. E às vezes um médico que trabalha em Nova Descoberta, ele mora em Boa Viagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o médico que mora em Casa Amarela, Nova Descoberta, botar no posto de saúde, Nova Descoberta. Botar o cara para trabalhar perto de onde ele mora. Porque ele vai perder muito tempo no trânsito. Às vezes ele chega e ele atrasa o paciente. E eu vou fazer isso também com as UPAs veterinárias. Eu vou priorizar a contratação de profissionais que moram no entorno de cada hospital veterinário. Em cada UPA veterinária. E tem recurso para isso. Para animal tem recurso de ONG internacional. Você sabia disso? A causa animal é uma das coisas mais hoje pulsantes no mundo. Então, isso é um ponto que eu queria deixar bem claro aqui. Uma UPA veterinária animal dessa, uma UPinha dessa, vai custar em torno de R$1,5 milhão por mês, por ano, a construção dela. E a gestão dela, nós calculamos em torno de 250 a 300 mil reais por mês. Certo. E sobre a Guarda Municipal do Recife? O senhor pretende fazer com que ela seja armada com novas tecnologias de última geração, mas você pretende também fazer com que a Guarda Municipal do Recife ela possa também interagir com outras forças de segurança do Estado e do governo federal? Bom, a Guarda Municipal do Recife, ela vai ser treinada, ela vai ser armada, porque hoje o Guarda Municipal, ele sofre na pele sair de casa desarmado. E eu vou mais além. Eles têm porte de arma, que eles têm direito a porte de arma, porque eles são de guarda municipal, mas eles não podem portar a arma deles no trabalho. Eles têm que estar trabalhando desarmado. E a grande maioria deles usa a arma escondida no trabalho para se proteger se tiver um problema. Para cuidar dele mesmo. O guarda é uma pessoa igual a gente. O bandido está armado para atingir a família, para atingir o cidadão. E o guarda está desarmado para proteger o cidadão. Então nós vamos armar e vamos qualificar junto com quem? Com quem? Com quem já está aqui, que é a Polícia Militar de Pernambuco, a Academia de Polícia Militar. Qual é o problema? Isso é o treinamento. Treinamento, vamos fazer treinamento, vamos fazer parcerias. Fazer parcerias também com Brasília.
com outros estados, por exemplo, com o Derrite lá em São Paulo, que é amigo meu, trabalhou comigo, trabalhamos juntos na Embratur, com o ministro Tarcísio, o governador Tarcísio, que é meu amigo pessoal, foi colega meu, fizemos várias ações aqui em Recife, como por exemplo a dragagem do Porto de Recife, que eu fui pedir o recurso a ele e ele mandou para cá. A Transnordestina, eu fui pedir a ele o ramal e ele mandou o ramal que não ia vir para a Suape, veio, foi para o Ceará, mas veio. Então, eu tenho parcerias com pessoas como Tarcísio de Freitas, Marcelo Queiroga, Damares, que me deu muita ideia nessa parte social de criança autista, de combate às drogas. Trabalhamos juntos no combate às drogas. Dá para entender a oportunidade que o povo de Recife está tendo. E sobre o crime... De ter esse sanfoneiro aqui, que foi até hoje um dos ministros que mais entregou na história do turismo brasileiro. Isso daí ninguém tira de mim. E sobre o combate ao crime organizado, candidato? Além de você armar a Guarda Municipal, fazer parcerias, o crime organizado aqui no Recife, muitas pessoas reclamam bastante por conta da falta de segurança. Tem algum plano específico para combater o crime organizado aqui na cidade para o seu plano de governo? Primeiro plano que eu vou dizer para combater o crime organizado é não falar plano nenhum. Porque se falar plano, eles se vacinam. Mas eu vou fazer. Eu sei fazer. Nova York zerou a violência. Eu só digo uma coisa, eu vou resolver. Qualquer plano que eu falar agora vai servir para os caras. Mas eu sou o cara que faz, eu não sou o cara que diz. Por exemplo, não tem porquê aqui em Recife você não ter câmera de reconhecimento facial para proteger o cidadão. Você tem câmera para multar o cidadão no trânsito. Você vê agora a Via Mangue tá entupido de câmera de novo para arrecadar 88 milhões de reais por ano do seu bolso. Eu vou colocar a câmera de reconhecimento facial em toda a cidade. E sabe quem vai fazer isso comigo? O Porto Digital. O Porto Digital. O Porto Digital vai... A tecnologia, toda a tecnologia, eu não vou importar a tecnologia. Eu vou fazer uma licitação aberta. No meu governo não vai ter toco de câmera de segurança. Porque eu não preciso disso. Eu gosto de dormir com a cabeça no travesseiro, meu amigo. Eu falei, inclusive, ontem com o Pierre, o presidente. Tem mais de 50 empresas que fazem isso aqui no Porto Digital. O Porto Digital gera quase 17 mil empregos aqui e fatura quase 5,4 bilhões por ano. 400 empresas. Então tem gente competente para fazer toda a parte digital sem precisar importar de fora aqui dentro. E nós vamos também colocar câmera de segurança nos ônibus. Por que não ter câmera de reconhecimento facial nos ônibus? Na educação, vamos colocar nos ônibus escolares. Porque tem vereador que não quer, porque pega ônibus escolar no final de semana para fazer coisa privada. Mas eu vou fazer isso, porque eu fiz, já eu mostrei, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu cheguei na Embratur, presidente da Embratur, uma pompa arretada, um nordestino, um sanfoneiro, com 8 garçons para me servir no meu gabinete. Vê que absurdo, tu pagando para mim, a senhora pagando para mim, do teu dinheiro suado, do teu imposto, 8 garçons para servir Gilson Machado Neto, presidente da Embratur. Vê que é absurdo, a mentalidade que os cabas tinham, e que tem aqui em Recife. Eu comprei uma garrafa térmica, café no potinho, água quente, açúcar e adoçante e botei lá no meu gabinete. Devolvi os 8 garçons para a empresa de mão de obra do Ministério do Turismo e da Embratur. E como fazer essa fiscalização aqui no Recife? Meu amigo, tudo isso daí tem que estar no organograma da prefeitura. E nos pagamentos da prefeitura, isso tem que ser aberto, isso tem que ser público. E nós vamos quando a gente fizer a gestão de troca de prefeito, nós vamos levantar tudo isso, tem muita coisa para ser levantada. Vamos saber quanto custa cada funcionário contratado, por que tá, se tem ligação com o vereador, que eu não acredito que tenha, né? Eu acho que o vereador não tem cargo nenhum na prefeitura, né? Principalmente em empresa de contratado, né? E a gente vai levantar tudo isso, como eu fiz na Embratur. Rapaz, o garçom,
lá lembra tu, ganhava R$7.500. Um garçom para me servir. Faz a conta aí rapidinho, vocês aí, 7.500 vezes 8, quanto dá? Alguém faz essa conta aí, diz aí. Quanto é que dá isso daí? Cerca de 50 mil. Dá 60 mil. 60 mil reais. Dá para tu pegar esse dinheiro e contratar, em vez de 8 garçons, contratar 15 profissionais de saúde, auxiliar de enfermagem, para trabalhar para o povo brasileiro. Essa conta eu fiz, essa conta eu faço. E por isso que, apesar da pandemia, sobrou dinheiro para fazer muitas ações no turismo, inovadoras que eu fiz. Então a gente vai sim armar a Guarda Municipal, colocar câmeras de reconhecimento facial, inserir o idoso, e nós vamos criar uma coisa que é fundamental. Nós temos em Recife uma gama de profissionais de segurança, que são porteiros, vigilantes, o motorista de aplicativo, que pode ser inserido, um taxista, e a gente vai criar um aplicativo. O idoso que já trabalhou com segurança pública. Como esse aplicativo vai funcionar? O grilo está na casa dele, né? Então, o que acontece? Tem um vizinho na frente que está tendo um problema com a mulher, você está vendo que está tendo um caso de violência doméstica. Você tem um aplicativo, vamos dizer que você já foi motorista de aplicativo, você foi vigilante, você é vigilante. Você simplesmente passa para a central de monitoramento da prefeitura na hora. E em cada bairro vai ter uma viatura. Sempre, 24 horas por dia. Dependendo do bairro, 2 ou 3. Com a densidade populacional. Com 3 ou 4 motos. Para proteger o cidadão. E esse motorista, aí você passa e a central na mesma hora já envia. E já chega lá em tempo real. Outra coisa que nós vamos criar é a patrulha. Antigamente era a patrulha dos bairros. O que era a patrulha dos bairros? Era uma viatura com 4 guardas andando ao lado e um apito. O cara recebia uma denúncia por telefone e mandava para lá buscar. Quem quiser fazer uma denúncia anônima vai ter o telefone ainda. E quem não quiser fazer em tempo real, a viatura lá de cada bairro vai ter um zap e um grupo de WhatsApp. Então nós vamos criar a patrulha do Zap. Para usar a tecnologia a favor da gente. A tecnologia é muito rápida. E tem que ser usada para isso. Isso é pensar fora da caixa. Isso é tentar fazer e resolver. Isso vai diminuir muito o caso da violência aqui em Recife. Porque a coisa que bandido tem mais medo é de ser identificado. É de câmera, é tempo real, é ser flagrado. Então, tem muita coisa para ser feita que não foi feita depois de 12 anos da turma do Geraldo Gil, do Geraldo Júlio, do Paulo Câmara e do João Campos. Que eu tenho certeza que essa pesquisa que está aí, isso é fofo. Porque a gente pergunta, a gente anda nas ruas, o pessoal diz, por que você vota em João Campos? Ah, porque ele está na frente. Só por isso, só por isso. Você está satisfeito com a saúde? Não. Com a segurança? Não. Você está empregado? Não. Você tem oportunidade de emprego? Não. Você tem um horizonte na vida? Aqui em Recife, não. E por que tu está satisfeito com o João Campos? Rapaz, sabe que eu não sei agora? Isso é que está acontecendo. Candidato, vamos falar de transporte público de mobilidade. No seu plano de governo, o senhor disse que vai implantar o bilhete único de viagens, válido por tempo, sem fazer com que o passageiro precise ir para um terminal realizar outra viagem, pagando uma única passagem, como acontece atualmente. Porém, quem gerencia o transporte público aqui do Grande Recife é o governo do estado, com participação de cidades da região metropolitana. Se eleito, o senhor pretende negociar com o estado para que isso seja permitido, ou essa promessa vai ser válida para o transporte complementar, que é o transporte de micro-ônibus? Isso vai servir para todo o transporte, tanto complementar, como também para o que o governo do estado gere. Como vai ser essa negociação? Agora, eu não sei que eu não assumi a prefeitura ainda, mas eu vou fazer. Eu não assumi a prefeitura ainda. Mas como o senhor planeja? Eu não conversei com a governadora ainda. Claro que a prefeitura vai ter que bancar alguma coisa. O consórcio Recife de transporte vai ter que estar na mesa também, é claro. Mas uma coisa muito importante que nós vamos fazer também no transporte público é... Agora, só voltando ao raciocínio, e o cidadão é quem vai ganhar com isso. Porque vai ganhar tempo. Tempo é menos gente no trânsito, é menos gás carbônico emitido, isso ajuda o meio ambiente, tudo isso. O cidadão vai ganhar tempo, vai ficar menos estressado. Agora, uma coisa
muito importante que a gente vai fazer na mobilidade aqui é acabar com os canteiros centrais da Domingos Ferreira, da Agamenon Magalhães, que é o canteiro lateral, e da Antônio de Góis. Você sabia, Grilo, que em 1984 o Recife tinha 45 mil carros. Hoje o Recife tem 740 mil veículos na rua. Então é impossível hoje. Nós somos o segundo pior trânsito do Brasil. É impossível hoje você, no horário de pico, que todo mundo sai de casa na mesma hora, colégio, funcionalismo público, funcionalismo privado, e volta na mesma hora. Você não perder, pelo menos, algumas horas no trânsito de Recife. O povo de Recife sente na pele, tanto o motorista de carro quanto quem está no ônibus andando. E com isso daí nós vamos melhorar o fluxo do trânsito do Recife, a velocidade do trânsito. Você tirando o canteiro central, você ganha mais uma faixa. Isso é tão óbvio, isso é um bigu no óbvio, que esse pessoal incompetente dessa gestão, Geraldo Júlio, Paulo Câmara e João Campos, nunca fizeram. O que é que custa tirar, feito Jaboatão, tirou há 12 anos atrás o canteiro central. Sabe por que tem canteiro central no Domingos Ferreira? Porque foi feita nos anos 60. E naquela época, a Domingos Ferreira era mão e contramão. Isso é que acontecia. Hoje em dia ela é mão única. Ela tem que tirar aquele canteiro, como o Jaboatão tirou na Presidente Kennedy, que se chama lá as 3 faixas. Isso vai desafogar o trânsito, vai diminuir o número de sinais e vai melhorar a saúde do cidadão, porque o trânsito hoje é um problema de saúde pública. É um problema, hoje as pessoas adoecem no trânsito. Você vê, minha esposa é médica. Ela passa 3 horas por dia para ir e voltar do trabalho, que a gente mora em Boa Viagem, ela trabalha no Bongi. Então, são 38 dias por ano sentada num carro. E o cara que está em pé, num ônibus, lotado, o sofrimento desse cidadão, acaba adoece de pressão alta. A quantidade de emissões poluentes que o trânsito do Recife causa, de gases poluentes. Então, a gente tem condições, sim, de diminuir a dor do recifense. Temos ações também, por exemplo, por que é que os horários de carga e descarga aqui em Recife não são estipulados para não coincidirem com o horário de pico, como já fazem outras capitais. É tudo uma coisa só, não tem regra. Falta de estratégia, falta de compromisso, que agora, depois de 12 anos, o cara vai fazer. Não faz, velho. Não faz, você quer só o teu voto, quer só tapear. Outra coisa que nós vamos fazer em horário de pico, inversão de faixa. Para criar mais uma faixa. Você pode fazer isso sim. No horário, vamos dizer, de manhã, que todo mundo está saindo de Boa Viagem indo para o centro, você pode botar mais uma faixa, botar um cone na Domingos Ferreira, por exemplo, para melhorar a fluidez do trânsito. Mas vamos voltando para o bilhete único, candidato, porque o senhor, não no seu plano de governo, não estipula uma duração. Hoje em dia, a chamada integração temporal do Grande Recife tem 2 horas. Quem mora, por exemplo, em Igaraçu, nos extremos da região metropolitana, Igaraçu e Pojuca reclamam... Olha, nós estamos no nosso reclamam da duração, que é pouca. 2 horas é pouca para você chegar ao centro do Recife. Se eleito, o senhor já tem aí uma ideia de estipulação de duração desse bilhete 24 único? horas. 24 horas? 24 horas. Já conversamos. Inclusive, tem gente no meu plano de governo que quer estender para 48 horas, mas por enquanto a gente está fechado aqui em 24 horas. Certo. Agora, outra coisa que a gente vai fazer, que aqui em Recife seria muito salutar, né? A gente fazer o que outros países fazem. Vamos dizer, você chega na Europa, por exemplo, em Madrid, você chega em Roma, você chega em Zurique, você consegue chegar nesses locais de ônibus, muito transporte público é usado, quase ninguém usa carro mais lá, nas cidades. As cidades estão praticamente só transporte público. Ônibus e trem, metrô, e pequenos ônibus para locais que não tenha tanta densidade de gente para ir. Eles têm ônibus para, vamos dizer, com aquela sanfona no meio, que pega até quase 80 pessoas. Os articulados. Os articulados. Tem ônibus normal para 40 pessoas e tem os ônibus menores para 20 pessoas. E você consegue saber o horário dos ônibus,
consegue saber o horário do próximo ônibus, se o ônibus está atrasado, se não está, aqui no aplicativo. Você acompanha o ônibus, você consegue comprar a passagem que você quer aqui no aplicativo, consegue comprar o bilhete único, de acordo com o trecho, aqui no aplicativo. Esse bilhete único vai funcionar como um aplicativo também? Não, também. Vai tem gente que não usa, né? Cada vez menos, né? Que vai querer imprimir o papel, mas vai ter também um aplicativo com QR Code. Isso não é difícil de fazer. E eu sei isso porque eu viajei o mundo todo, minha gente. Lá no Japão, isso daí é a coisa que só se usa. O Japão não se usa mais carro. Londres, você não anda mais de carro na cidade. É só transporte público, agora de qualidade. Entendeu? E a gente, com isso daí, com esse aplicativo, por exemplo, tem esse aplicativo já para avião. Deixa eu botar aqui, que eu vou lhe mostrar aqui, o aplicativo de avião. Mas deixa eu só seguir, aqui, Cândido. Ó, de avião vai estar aqui, ó, você está vendo, Recife está aqui, o aplicativo Flyware. Você está vendo os aviões que vão pousar em Recife agora em tempo real. Sabe se o avião está atrasado, sabe se não está, entendeu? Tá tudo aqui, ó. Bom, aí deixa eu só seguir aqui, que eu preciso fazer uma pergunta importante. Nesses últimos meses, o Grande Recife, ele vem querendo saber questões relacionadas aos micro-ônibus. Em Jaboatão mesmo, nos últimos meses, tivemos alguns episódios lamentáveis envolvendo micro-ônibus e trazendo essa realidade para o Recife. Hoje, os micro-ônibus eles são permissionados para motoristas ou terceiros. Se eleito, o senhor pretende colocar a prefeitura para assumir o gerenciamento dos micro-ônibus hoje existentes e investir na melhor qualidade dele, na qualificação dos micro-ônibus? Como é que vai ser o seu trabalho, a sua gestão, se eleito, sobre os micro-ônibus? Primeiro, quando eu for eleito prefeito do Recife, eu vou colocar todos os veículos de transporte com acesso à faixa azul. Mas, fazer o cadastramento. Vou fazer isso daí com os micro-ônibus também. E eu vou tomar conta dos micro-ônibus. Eu vou ver como é que tá a gestão do micro-ônibus no setor privado. Eu não vou dizer que a prefeitura vai comprar micro-ônibus e vai ser a dona, não. Eu não vou fazer isso. Eu não sou estatizador, não. Mas eu vou assumir para mim a responsabilidade da qualidade do serviço dos micro-ônibus. Eu não vou criar um setor de micro-ônibus da prefeitura. Não. O privado tem condições de fazer isso. E o público tem condições de fiscalizar o privado para isso. O público tem condições de fiscalizar o privado. Agora, o privado tem que assumir a responsabilidade da quantidade de ônibus, de acordo com o que está estipulado na concessão dele, a quantidade de assentos, a qualidade do serviço, ar-condicionado nos ônibus, que não é coisa do outro mundo. E vai cuidar também dos terminais de passageiro, que hoje em dia são de péssima qualidade. Vamos cuidar também, por exemplo, dos micro-ônibus. Dos micro-ônibus e dos ônibus também. Mas isso aí já é responsabilidade do Estado, não, candidato? Mas a prefeitura pode ajudar também. Por que não? Porque eu não vou terceirizar a responsabilidade do qual eu posso resolver. Não tá bom o serviço. Entendeu? Certo. Outra coisa, os taxistas estão hoje ao relento no sol. Você vai aqui na Praça do Derby, tem um ponto de táxi lá, os caras estão embaixo de um pé de pau, bicho. O que é que custa uma prefeitura fazer uma coberta, um toldo organizado, com internet boa, com banheiro para eles usarem? Também os motoristas de aplicativo, eles estão também ao relento, não tem um local para eles ficarem esperando enquanto eles não recebem o pedido. E nós temos milhares de pessoas que vivem de aplicativo de moto hoje. Tanto de entrega como de transporte público de pessoas. Então nós vamos construir um centro. Eu penso em fazer, estamos estudando ali perto do novo Hotel Marina, de frente do Mercado São José ali atrás, do Mercado de Frutas ali, tem um espaço grande ali. Fazer uma coberta, fazer banheiro público para eles, e em cada região de bairro, cada RPA também, terá um espaço para os motoristas de aplicativo. Isso é fundamental, isso é o mínimo que a gente pode fazer, porque eles pagam imposto, cara. Eles são cidadãos como nós. E o senhor também, ainda em questão de mobilidade, o senhor promete criar o transporte de embarcações pelo rio Capibaribe.
Aí eu faço questão de lembrar que antes da Copa do Mundo 2014, o governo do estado chegou a fazer serviços de dragagem, limpeza do rio Capibaribe, mas acabou não saindo do papel esse projeto. Por conta disso, muita gente, pelas ruas, inclusive do Recife, acabou desacreditando desse projeto. Como o senhor pode convencer o eleitor de que esse projeto é possível e, se eleito, como o senhor vai executar essa promessa? Esse projeto vai ser feito e quem vai fazer é o setor privado, que vai brigar, pagar por isso. Porque a partir do momento que eu abrir as linhas, que eu estipular as linhas, que já tem um projeto, quem vai fazer dragagem não é a prefeitura. Quem vai fazer dragagem não é o governo do estado, não é o governo federal. Quem vai fazer dragagem é o cara que vai comprar essa linha. Porque é viável. É viável no mundo todo, por que não em Recife, rapaz? Será que esse pessoal não consegue pensar fora da caixa, não consegue comparar Recife com outros locais? É uma mentalidade provinciana somente? Bicho, a gente tem condições de ter uma cidade que não tenha sujeira na bacia do Pina e nem no rio Capibaribe. Tem sim. Hoje, apenas 30% do esgoto de Recife é processado pela Compesa. 70% é jogado dentro da bacia do Pina em cru. É impossível você estar lá. E nós temos como resolver isso, tem dinheiro internacional para isso. Tem que ter gestão. Olha, a partir do momento que eu licitar a navegação no rio Capibaribe, por 30 anos, por exemplo, eu garanto que vão aparecer empresas do Brasil e do exterior que se habilitem a fazer num pregão desse. Como nós fizemos em São Paulo com os aeroportos do Brasil, que ninguém acreditava, diga-se de passagem. E o aeroporto de Recife hoje, quem opera ele, quem é? Uma empresa espanhola, a ENA. Então, tem recurso para isso. Por que não fizeram antes, entendeu, Grilo? Eu sei que o senhor ele ainda é candidato à prefeitura do Recife, mas ainda enquanto candidato, o senhor já está negociando com algum empresário que pode ser possível essa realização? Nós já temos vários projetos que chegaram, empresários, de empresas que trabalham em outros países, porque o pessoal aposta no futuro, que tem interesse em fazer. Agora, eu vou fazer um negócio diferente aqui em Recife para isso. Não é chegar a empresa, ganhou a licitação, aí depois ela pega, não deu certo, ela vai se embora e deixa o buraco aqui. Não. Na minha gestão, toda obra pública da prefeitura vai ter que ter um performance bond. Você sabe o que é performance bond? Performance bond é um seguro de obra feita e de qualidade da obra. Como é feito na Alemanha, como é feito nos Estados Unidos, como é feito no Japão, como é feito na Inglaterra, como é feito na Argentina agora com o Milei, com responsabilidade com o dinheiro público. O que é? Você ganhou uma licitação entre 3 construtoras, 10 construtoras, você ganhou. Você é obrigado na licitação, no edital, a ter atrelado ao seu contrato um seguro feito por uma seguradora que tem vários níveis, classe A, internacional. Senão tu não ganha a licitação. Que ela vai honrar e pagar o serviço caso você não faça. Ela vai indenizar a prefeitura. Ela vai tomar conta do serviço. Ela vai conferir, por exemplo, a espessura do asfalto ou do cimento numa estrada, numa rodovia. Isso é normal em todos os países. Isso, inclusive, é previsto aqui na legislação brasileira. Mas ninguém faz. Tu sabe por que ninguém faz? Porque a turma gosta de um negócio chamado aditivo de contrato. Que aí é que vai o seu dinheiro, o meu dinheiro. Acaba ganhando a licitação, bota o preço lá embaixo, depois ele combina e faz o aditivo. Isso não vai acontecer. Porque se ele não fizer o que está no contrato dele, quem vai se lascar é a seguradora, não é ele não. E a seguradora é quem vai ficar fiscalizando ele, porque senão quem vai se lascar é ela. E o senhor pretende criar aí um grupo de juristas especializados para a prefeitura poder se garantir judicialmente em relação a isso também? Claro. Não, isso não é coisa do outro mundo. Isso existe, isso é previsto, inclusive, na nossa legislação. Certo. Agora o povo não faz isso. Candidato. E aqui eu vou fazer. Candidato. Dá para entender a diferença de uma pessoa que tem uma experiência com a gestão e tem uma experiência de outros países, como funciona também, que a gente pode tirar o Recife do caos que Recife está hoje.
Recife pode ser uma cidade maravilhosa. Que equipamento é o Recife para geração de emprego? O centro da cidade, o Recife antigo, que está abandonado. Quantos imóveis nós temos lá abandonados que podem virar moradia e residência para as próprias pessoas que trabalham no Porto Digital, que hoje tem 17 mil funcionários, mas tem a necessidade daqui a 5 anos para ter 35 mil. Eu estava vendo ontem. Está em crescimento. Então, que equipamento de geração? A escola de sargentos aqui, que vai gerar mais de 10 mil empregos, fora os empregos indiretos. Esse pessoal pode ser treinado no centro da cidade também, da escola de sargentos, junto com em parceria com as universidades, que já treinam, inclusive, o pessoal da prefeitura num projeto Embarque Digital, né? Por exemplo, a Maurício de Nassau treina, a UNIT treina, a César School treina. Então, tudo isso a gente tem que fazer. O senhor falou aí em escolas de sargentos e eu vi no seu plano de governo que o senhor pretende colocar escolas cívico-militares no Recife. Só que isso não é fácil, por conta de questões burocráticas, principalmente vindas do governo federal. Como é que, se o senhor for eleito, como é que vai ser colocada a implantação dessas escolas cívico-militares aqui no Recife? Olha, eu digo o seguinte, eu não gosto de chamar cívico-militar. Eu gosto de chamar escola cívica. Educação é uma coisa principal na vida de um país, na vida de uma cidade, na vida de uma família. Mas só deixar claro que cívico-militar estava lá no seu plano de governo. Não, eu sei, mas corrigindo, eu prefiro hoje chamar cívico, porque engloba muito mais coisa. Certo. Entendeu? Agora, sem atrapalhar meu raciocínio aqui. Vamos lá. Educação é de pai e mãe. Ensino é do setor público ou do setor privado, do colégio privado ou público. Ensino tem que ser matemática, português, física, química, biologia, hierarquia, respeito a pai e mãe, respeito ao professor, respeito ao idoso, respeito à bandeira nacional, o hino nacional, respeito ao colega. Isso é que é ensino. E a escola cívico, que, vamos dizer, Jaboatão tem 2 escolas cívico-militares que lá também, hoje em dia, estão chamando de escola cívica. Eu conversei muito com o prefeito Mano Medeiros sobre isso. Tem 2 escolas cívicas lá. Uma é lá em Cajueiro Seco e outra na Maçangana. A média das notas do IDEB, no IDEB, das escolas do setor público é de 4,7. A média das escolas cívico é de 6,9. Média. Quer dizer, não dá para brigar com números. Mesma coisa acontece em Jaboatão. A média das escolas cívico-militares ou cívicas em Jaboatão é de 7. A média das escolas da prefeitura em Jaboatão é de 4,9. Então, contra fatos não há argumento. Outra coisa, a educação é da família. Filho é legado de pai, filho é legado de mãe. E tem muito para ser feito aqui na educação. Por exemplo, você pode aumentar o número de intercâmbio com alunos daqui do Recife, não só com o exterior, mas com o próprio Brasil, com São Paulo, por exemplo. Eu tenho parceria com Tarcísio de Freitas. Eu tenho acesso ao ministro Tarcísio de Freitas. Eu tenho acesso ao Jorginho Melo da Santa Catarina, que é um dos melhores índices educacionais do Brasil. Por que não fazer intercâmbio com os alunos de lá também? Para conhecer o próprio Brasil, que é um continente. Entendeu? Então, tem muita coisa para ser feita na educação. Certo. A gente está aí com 52 minutos de entrevista, mas aí só para que a gente possa pontuar alguns outros assuntos, candidato, para que a gente possa seguir. Porque, veja, eu vi no seu plano de governo
que o senhor pretende captar recursos para implantar novos equipamentos turísticos. E o senhor lista alguns exemplos, como um parque temático, um teleférico, um oceanário, entre outros. São projetos que, aparentemente, são complexos e que precisam de muito investimento e espaço. Como fazer estas obras no Recife em 4 anos e onde serão feitas essas captações de recursos e implantações desses novos equipamentos? Rapaz, só vai me dar 8 minutos para eu responder isso aí. Não são nem 8, né? São... Vamos lá. Um oceanário. Você vê, Jaboatão tem um oceanário. Lá em Piedade. Acabou de fazer. Recife hoje, ela recebe poucos turistas. O turista que chega aqui, ele não tem atrativos. Ele vai para Porto de Galinhas, ele vai para outros locais. Recife não tem cultura de segunda a segunda no centro da cidade, no Porto do Recife. Recife não tem iluminação pública decente para receber o turista. Não tem segurança. O turista não pode ir na rua Matias de Albuquerque, sair da Dantas Barreto, da pracinha do Diário, de 5 horas da tarde. 6 horas da noite não pode estar andando por ali. O que é que nós vamos fazer? Tem dinheiro para isso? Dinheiro privado? Tem sim. Você dá isenção tributária, você zera o IPTU, você zera o ISS para o estímulo ao emprego. Eu conversei muito com o ministro Paulo Guedes, é quem me orientou para poder fazer a parte econômica do meu plano aqui também. Dá para entender o nível de quem está me ajudando a construir o meu plano de governo e o meu governo. O governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, foi o governo que menos carga tributária colocou e arrecadou mais com isso. No nosso governo, as estatais, elas davam lucro e não prejuízo, como voltaram a dar agora. Nós conseguimos pagar R$600 para as pessoas no Auxílio Brasil. Foram 68 bilhões por ano injetado por mês injetado na economia, direto do Brasil, para o brasileiro. Então, nós sabemos como fazer isso. Primeiro, tirando a carga tributária do empresário. Você vai no centro da cidade, na Rua da Imperatriz, por exemplo. Que equipamento turístico é aquela história do Recife? E está abandonado. Sabe qual é a maior empresa hoje da Rua da Imperatriz? A maior rede de loja? A rede de loja aluga-se. Sabe qual é a segunda maior rede de loja? A rede de loja vende-se. Aquilo dali pode ser feito em Milão, uma rua coberta, com restaurantes, com bares, com vida, com cultura. Não é caro você fazer shows públicos de segunda a segunda com artistas da terra lá na região do Porto Recife, no Marco Zero. Já tem até o palco lá. Vai voltar a ter vida. Você pode também, uma coisa que afasta o turista, é segurança. Recife hoje é visto como uma das capitais mais inseguras do Brasil. Os piores índices. O turista não vem, vai para o Ceará. Nós estamos perdendo para o Ceará, para Maceió. Então, eu vou garantir violência zero na ilha do Recife Antigo. Se o cara for assaltado lá, tiver um problema de segurança lá, de violência, a prefeitura vai indenizar, vai bancar o prejuízo que ele teve. Porque é inadmissível um local que é uma ilha, com tanta tecnologia que a gente pode ter hoje, não fazer isso. Você pode fazer ali um local estéril de violência, esterilizar a violência ali. E no caso... Com a guarda armada, com drones, com reconhecimento facial, com iluminação pública decente e com vida para as pessoas terem, respirar, terem emprego. Não é normal. Não é normal, bicho. Você hoje entrar num ônibus, um turista tem que pegar um ônibus, por exemplo, e tem que esconder o relógio. Não é normal você entrar. Eu acho que eu estou sentindo isso na pele, meus funcionários sentem isso na pele. As pessoas sentem isso na pele. Não é normal. Você tem que esconder uma senhora, tem que esconder um celular numa calcinha no ônibus para não ser assaltada. Tem que levar um celular, um chupa-capa pro bandido. Entendeu? Isso não é normal. Nós estamos achando normal uma coisa que não é para ser normal. Isso afeta a todos nós. Não é normal uma mãe chorar um filho assassinado na violência, como a vice-prefeita Leninha perdeu um irmão para a violência, o irmão único dela, com 33 anos de idade. Não é normal ter um irmão assassinado com 33 anos de idade. Às vezes eu me belisco em que país nós estamos, que o povo acostumou com isso tudo e está achando bom do mesmo jeito. Não.
O povo não está satisfeito com isso, não. E no caso dos teleféricos? Os teleféricos, nós vamos estudar o teleférico. No Rio de Janeiro tem teleférico, nos morros. É uma solução viável, desde que a comunidade participe. Certo. É fundamental, porque lá no Rio de Janeiro não deu certo, porque foram empresas que a gente muito bem sabe, né? O Rio de Janeiro foi um escândalo mundial, né, de corrupção. Né? A gente sabe que as comunidades lá, a população não participou para identificar os melhores locais para colocar e a necessidade demográfica e a quantidade de teleféricos dos núcleos dos ônibus. E uma das pessoas que o senhor pretende captar recursos para negociar, para trazer para o Recife, se eleito, seria também, se eleito, presidente dos Estados Unidos, se for nas eleições americanas, Donald Trump? Rapaz, que oportunidade você está me dando agora. Porque... Só lembrando que a gente está com 2 minutos finais. As pessoas não alcançam a importância de uma amizade como essa que eu tenho. Eu tenho um telefone pessoal de Donald Trump. Eu recebi já na minha pousada 3 vezes o principal assessor, o chefe de gabinete dele. As pessoas não alcançam a importância de uma articulação como essa em prol do Recife que eu posso oferecer. A intelectualidade provinciana aqui de Recife, uma parte dela, não consegue alcançar a mesma coisa a mídia. Ficam me ridicularizando. Né? Mas você veja bem, quantas missões de vereadores, prefeitos, secretários, deputados, senadores já saíram do Brasil para os Estados Unidos e nunca tiveram acesso a uma reunião com o presidente americano, com o seu assessor direto, com sua equipe que decide. Quantas missões? Eu estou colocando meu network à disposição, isso pode ser revertido para o Recife, sim, vamos lá. Eu já conversei várias vezes com o Trump, inclusive ao lado do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro gravou, inclusive, uma conversa sobre isso essa semana. E uma das coisas que ele não sabia, eu mostrei uma foto de Recife e de Nova York juntas, que Nova York tinha sido fundado através do povo que saiu aqui de Recife. Os judeus holandeses no século XVII, ele não sabia da história da primeira sinagoga das Américas. E Trump fez a vida dele em Nova York. E ele ficou sabendo agora, quando eu falei para ele, o porquê de algumas ruas em Nova York tem nomes brasileiros, tem nomes portugueses. Porque foi esse pessoal que saiu daqui para fundar a cidade. E também, como ele não sabia da importância estratégica do Nordeste para os Estados Unidos. Vamos lá, aqui já teve uma base naval aqui em Porto Recife. Já teve base naval também em Natal. E base naval também em Fernando de Noronha. Ele não sabia disso. Já deu os 2 minutos. Candidato, a gente chegou em 1 hora, né? E como eu disse que o senhor vai ter uma oportunidade para poder se despedir do público, eu vou dar 25 segundos para o senhor poder se despedir. Não é sobre Gilson Machado, João Campos, Daniel Coelho, não. Isso é sobre você. Você que sente na pele o abandono, a falta de gestão, a falta de saúde. Não é normal você esconder um celular numa calcinha para entrar no ônibus. Não é normal você passar, às vezes, 1 ano para ter uma consulta. Isso não é normal. Você ter medo que seu filho não chegue em casa por causa da violência urbana. Não é normal as pessoas adoecerem no trânsito do Recife. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu vou resolver os 15% de desempregados de Recife, porque o pulso ainda pulsa. Gilson Machado Neto, candidato à Prefeitura do Recife pelo Partido Liberal. Muito obrigado por essa entrevista aqui na nossa série especial do Girão da Pauta. Muito obrigado, Grilo. Na semana que vem o Girão da Pauta volta às 11 da manhã e na semana que vem seguiremos com a nossa série especial entrevistando o candidato do PSD, Daniel Coelho. A todos vocês, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo fim de semana para você.